Prezados companheiros de jornada, estamos aqui novamente para começar mais um PMI em Prosa. É o primeiro do ano de 2025. Estamos retomando novamente depois de um longo período aí de intervalo. Mas vamos começar em alto estilo, porque hoje nós temos aqui o Júlio Melo, que está aqui conosco aqui. Vai contar um pouco aí da sua história, um pouco da Tecni e vai falar muito sobre inovação. Sim. Acho que esse aí é o nosso match principal hoje aí, né? Perfeito. Show de bola. Bem-vindo aí, viu? Te agradeço aí ao PMI pela parceria. A gente espera trazer um pouquinho aí de história real para a audiência. Tá certo? Chique demais, hein? Nós que agradecemos aí. Seu know-how aí é muito importante para nós. Estou aprendendo com vocês. Não, ao contrário. Hoje nós vamos aprender muito, viu, gente? Ó, hoje cheio de história bacana. Mas antes de começar a conversar com ele aqui, eu quero que vocês curtam lá o nosso canal. Não esquece de curtir, de se inscrever lá também, tá? Isso é muito importante para a gente aí. E o Felipe vai dar um recado muito importante para a gente agora nesse comecinho, que ele vai falar um pouquinho sobre a diretoria da presidência, ele vai falar aí sobre, né, os projetos aí da presidência, os projetos do PMI, do capítulo mineiro nosso aí hoje, vai contar umas histórias boas aí nesse comecinho e depois a gente entra aqui conversando com o Júlio. Tá contigo aí, Felipe. Olá, comunidade mineira de gerenciamento de projetos. Quem está falando é o Felipe Borges, presidente do PMI de Minas. Quero dar aqui as boas-vindas ao nosso projeto PMI em Prosa, que vai se iniciar na terceira jornada, na nossa terceira temporada. E ninguém mais para iniciar essa nossa temporada que Júlio Melo, CEO da Tecni, uma grande parceira do PMI, que está agora ajudando a gente a fazer aqui as melhores práticas de inovação, compartilhando suas experiências de mercado conosco também. Então, quero agradecer de antemão ao Júlio pela participação e pronto aceite do nosso convite para participar deste podcast, né? O podcast que é o PMI em Prosa, o podcast do PMI em Minas Gerais. E a gente está com uma série de novidades para esse ano de 2025. Queria compartilhar que a gente vai ter hubs temáticos que vão trabalhar as melhores práticas de gerenciamento de projetos, tanto na inovação, quanto na indústria da transformação, na mineração e também na construção civil. E para iniciar essa nossa aproximação com esses players de mercado, em um programa chamado Programa Estratégico B2B, conduzido aqui pela presidência, nós vamos participar do primeiro PhD Summit, da nossa parceira PhD Engenharia, que é uma empresa que trabalha com gestão de projetos e planejamento de obras, uma grande empresa, uma empresa de referência. Nós vamos ter nesse evento grandes players de mercado, sobretudo do segmento da mineração, como o Anglo Gold, Anglo América, a Hydro e também a Vale, compartilhando as melhores experiências e práticas em gestão de projetos de obras, ali, que são parceiras também da PhD. Esse evento vai acontecer em 10 de julho e ele é um evento híbrido, então você pode adquirir o seu ingresso para participar presencialmente na sede da PhD, ou você pode também acompanhar de forma online. Filiados do PMI Minas Gerais têm um desconto super exclusivo. E aguarde as novidades dos próximos eventos. O nosso hub também vai atuar nas outras áreas com eventos exclusivos, trazendo essas oportunidades. Teremos também o nosso evento do NUGOV, que é o Núcleo de Governo, trazendo as melhores práticas de gerenciamento de projetos no poder público, no terceiro setor, no poder público também. A gente tem visto o avanço da gestão de projetos nesse poder público e aí a gente quer também que eles compartilhem com a nossa comunidade as melhores práticas. Tá? Nos dias 31 do 10 e 1º do 11, nós vamos fazer o nosso 17º Congresso de Gestão, Projetos e Liderança. Vai acontecer no Hotel Mercury, na Savassi, e já temos grandes nomes confirmados, como o Gino Terentin, um grande parceiro aqui do PMI de Minas, que vai ser um dos nossos keynotes, e o nosso Leonardo Favel, amigo, que por muitos anos foi nosso mestre de cerimônia, vai fazer um workshop super exclusivo também para a nossa comunidade. O nosso lote às escuras esgotou-se rapidamente, em 4 dias a gente vendeu todos os nossos ingressos e a gente já está com a venda então no nosso primeiro lote e já estamos indo para o segundo lote. Adquira logo o seu, não perca a oportunidade de estar no nosso 17º Congresso de Gestão, Projetos e Liderança, nos dias 31 do 10
e 1 do 11, acontecendo aqui no Hotel Mercury. Participe também dos nossos webinars, workshops e dos nossos meetups. Estamos fazendo meetups presenciais. A gente precisa que a comunidade participe com a gente, retome os eventos presenciais. Tivemos por muitos anos a pandemia, né? E isso fez com que fizéssemos os nossos eventos online, mas a gente retomou os nossos eventos presenciais, ou na PUC, que é a nossa parceira ali na região da Savassi, ou no CREA também, que tem cedido o espaço para a gente fazer os nossos eventos. Então participe, faça ali o network nos nossos eventos presenciais, participe dessa jornada de aprendizagem que a gente está desenvolvendo com muito carinho para a nossa comunidade de gerenciamento de projetos. E para você que está perseguindo alguma certificação do PMI, seja CAPM, seja PMP ou seja PMI ACP, que é de agilidade, a gente vai trazer novidades aí com um grande parceiro, que é um parceiro aí do Brasil inteiro, com os preparatórios para essa certificação. Então, nós vamos ter aí descontos exclusivos também para quem é filiado do PMI de Minas Gerais. E, para além, temos o grupo de estudos, composto por nossos voluntários e profissionais recém-certificados, e a gente tem tido uma taxa muito legal de sucesso com as pessoas que resolvem estudar com a gente. Então, não perca a oportunidade de participar do nosso grupo de estudos, você que está perseguindo alguma certificação do PMI. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, para que você se aproxime cada vez mais e esteja cada vez mais presente, porque a gente tem preparado coisas muito boas para a nossa comunidade de gerenciamento de projetos. Tá? Curta o episódio, então, do nosso PMI em Prosa, que vem a seguir, né? Participe dele aí, ouça, mande sua dúvida, mande o seu recado, mande a sua mensagem ali para a gente nas nossas redes sociais. Comentem quem que vocês querem que a gente traga aqui para bater um papo, né? De qual segmento, se tem alguma pessoa que é referência que a gente pode trazer aqui para uma entrevista super interessante, e participe sempre com a gente das nossas iniciativas, porque a gente adora ter vocês a bordo delas, ok? Então, junte-se a nós, porque boas coisas acontecem quando vocês juntam-se ao PMI Minas Gerais, tá bom? Um abraço e até breve. Muito bem, Felipe. Bom, bem lembrado. O recado foi ótimo, isso mesmo. Vamos tocar o barco aqui agora, né? Eu e o Júlio estamos juntos aqui. Júlio, como bom mineiro, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, de onde você é, de onde você veio, que bairro que você mora. Seu nome, seu bairro? Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou de Santa Bárbara, Minas Gerais, uma cidadezinha próxima aqui de Belo Horizonte, 30 mil habitantes. Para quem é da mineração aqui vai saber de onde eu estou falando, né? Lógico. E eu fui criado no interior a minha vida toda, e eu falo que eu fiquei lá até onde eu pude ficar, saí de lá para fazer faculdade em Belo Horizonte, então fui criado no interior e saí para o mundo depois que eu vim para a faculdade. E aí eu vim para Belo Horizonte para fazer faculdade aqui na UFMG. Top. E daí rodei o mundo, assim, eu morei em Vitória, morei em São Paulo, voltei para o interior de Minas na pandemia e tenho tido alguma interação nesse sentido. Acho que é... Boa. E aí você saiu de Santa Bárbara, veio para cá para estudar. Hoje você mora aqui em Belo Horizonte? O que aconteceu? Assim, eu saí de Santa Bárbara, e aí minha história de vida, não falo que é curiosa não, mas ela é... Eu saí de Santa Bárbara, assim, eu perdi meus pais aos 16 anos. E a gente sempre morou no interior de Santa Bárbara. Então, aos 16 anos, eu comecei a ter que pensar qual que seria o meu futuro, a minha carreira ali. E aí ficou claro para mim que eu ia ter que caminhar com as próprias pernas e buscar uma carreira. Então, naquela época, eu estava no 2º ano do ensino médio. E aí já estava me preparando para um vestibular aí na sequência. Obviamente não tinha dinheiro naquela época, lidando com todo aquele desafio. E aí Imagino. Um desafio enorme de ter que passar em alguma federal. Na época eu me apliquei para algumas federais aqui do estado e fui agraciado aí com a aprovação na UFMG. Vim fazer engenharia de produção na UFMG. Chique demais. E daí fui fazer minha carreira. Assim. A minha carreira foi construída a partir da UFMG, eu fiz engenharia de produção. Depois eu engatei aí minha carreira trabalhando com inovação. Eu sempre trabalhei com inovação, ajudando empresas a serem mais inovadoras do ponto de vista de organização, de processos, indicadores, estratégia, mandato. Então, é uma discussão de gestão para inovação. E fui galgando esse caminho. Eu falo que eu sempre tive esse elo muito forte com a academia. Talvez com uma picadinha da minha mãe. Minha mãe era professora de história e eu sempre quis dar aula também. Então, foi, eu acho que
E aí eu fui fazendo a minha carreira, eu falo com o pé em cada lugar, assim, eu fui fazendo a minha trajetória profissional, então tive uma carreira executiva mesmo, cheguei até cargo de liderança, diretoria de inovação e tecnologia, e ao mesmo tempo eu fui fazendo uma capacitação acadêmica. Então eu fiz mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado. Pois é, isso é bacana. Mas, conta essa história mas sempre estudando assim, temas que eu trabalhava. Então, se eu pego, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, a grande questão que eu estudo lá é como é que uma empresa se prepara, se organiza para ficar mais inovadora. E era o caso da Orteng, que foi meu primeiro emprego, que eu estruturei a área de inovação da Orteng. Para quem conheceu aqui a Orteng, né? Que era uma empresa da indústria de elétrica, de automação aqui em Minas Gerais, um grupo grande aqui na época. Então eu fui para lá para criar a área de inovação da Orteng e o caso da Orteng eu traduzi ele para a academia e gerar um insight prático lá para a academia. Quando eu pego, por exemplo, quando eu voltei para fazer... Aí eu fui fazer doutorado na USP em São Paulo, porque eu tinha uma referência lá que era o professor Mário Salerno, que sempre foi uma baita de uma referência para mim, um dos grandes estudiosos de inovação no Brasil. E aí, numa determinada época da minha vida, eu falei, eu quero fazer doutorado, onde está a pessoa que eu mais me inspiro aqui, vou lá. E aí fiz doutorado com ele. E na época do doutorado também, estudando casos, eu já estava na consultoria na época, então estudando casos que a gente trabalhava na consultoria. Depois voltei para BH, e aí, quando eu voltei a morar em BH, depois de Vitória, aí, para fazer um período de pós-doutorado, estudando também o caso da Medicena, da operadora de saúde, que eu fui diretor de inovação. Então eu sempre andei muito assim, para mim sempre foi muito forte essa conexão indústria e academia e como é que a gente traz insight aí em termos de rigor científico, rigor acadêmico, ferramentas que estão disponíveis ali na academia, mas às vezes tem uma dificuldade de traduzir isso para o mercado e eu sempre fiz questão de fazer essa ponte, de fazer essa conexão. Eu nunca fui um acadêmico puro sangue, no sentido de... até já cogitei algumas vezes fazer concurso para professor, mas desisti. Assim. Eu tive várias experiências como professor. Então eu fui professor... Vi lá que você tem cara, eu passei em várias instituições como professor. Assim, em Minas Gerais mesmo, eu dei aula em várias. A PUC, na IBS, no UniBH, fui coordenador de curso. Eu passei tanto pela sala de aula quanto pela gestão acadêmica. Mas... ao longo dessa trajetória também eu fui entendendo que eu não queria aquela carreira tradicional acadêmica, assim, por vários motivos, né? Inclusive, depois a gente vai entrar nesse assunto, foi uma das razões que me motivou a fundar a Tecni, para realmente tentar trazer um modelo de educação que era diferente daquilo que eu tinha experimentado ao longo da minha carreira. Então eu falei, se eu tenho várias críticas em relação ao modelo existente, vou tentar resolver isso fazendo do meu jeito no nosso negócio. Então, minha carreira foi muito assim. E aí eu fui acumulando, então, essa experiência prática trabalhando em empresas, em áreas de inovação, ajudando as empresas a amadurecerem nesse sentido, e também consultoria. É isso, assim, eu como consultor ajudando empresas a profissionalizar nesse sentido de inovação, né? Ou seja, trazer esse capítulo para as empresas que era tratado de uma forma, vamos dizer assim, meio que solta, o pessoal não tratava com tanta seriedade. E aí na própria academia, isso já estava mais claro, assim, aconteceu um movimento, principalmente fora do Brasil, Estados Unidos, isso aconteceu. Tem uma pesquisadora que eu cito muito nos meus trabalhos, lá que a gente acompanhou e que é praticante disso também, que ela destacou esse fenômeno da função e inovação, das empresas criando ali uma instância dentro da organização para trabalhar a inovação nas empresas, assim como foi o fenômeno das áreas de TI, das áreas de marketing, inovação começou a ser uma pauta, uma área, um departamento dentro das empresas. Isso, né? Não tinha. Não tinha esse conceito separado. Isso é um fenômeno recente, porque aí, de fato... Você conta melhor essa história para a gente. As empresas perceberam que elas precisavam de um lugar para canalizar essa discussão, para centralizar essa discussão. Essa história de que a empresa toda é inovadora, todo mundo tem que inovar, tudo bem, isso está certo, mas está mais do que provado que se você não tiver alguém organizando isso, se você não tiver o que a gente chama catalisando essas relações entre agentes distintos dentro da organização e da organização também para fora, né? A gente fala muito de inovação aberta hoje, mas se você não tiver alguém cuidando dessa pauta, essa pauta se perde. Então, de fato, você precisa ter alguém com o mandato de responder pela inovação na empresa, no sentido de não é uma pessoa, uma área, um departamento que vai fazer inovação sozinho, mas ela vai conduzir a discussão. Quando a gente fala de gestão de projetos, gestão de portfólio, né? Por exemplo, é uma atribuição
desse tipo de área, que é alguém que coordena ali, que enxerga o portfólio de inovação da empresa como um todo, mesmo que os projetos estejam acontecendo nas áreas. Isso. Mas é alguém que enxerga, que gerencia... Vai pensando as inovações aí. Que reporta isso para alta gestão. Então, é algo que a gente foi aprendendo. Então, foi isso. Assim, eu fiz essa jornada aí e fiquei 15 anos no mercado. Antes de decidir empreender, eu sempre fui meio cagão nesse sentido. Eu nunca tive essa coragem toda de empreender assim na raça. Eu segui uma carreira mais tradicional para eu tentar... eu tinha esse sonho de empreender, mas eu falei, deixa eu tentar estabilizar um pouco para quando eu iniciar essa jornada, eu não começar tão desfalcado a ponto de... Cara, se der errado, eu não... Né, assim, não era algo que eu apostava no início, até porque pela minha história de vida também, assim, eu tinha que caminhar com minhas próprias pernas e garantir uma modo sobrevivência, assim, sabe? Foi o meu modo de sobrevivência. Mas aí, depois de um tempo, quando eu cheguei, vamos dizer assim, no topo da carreira executiva, quando eu saí dessa posição lá, e aí eu fiquei avaliando se eu ia voltar para o mercado no sentido de uma corporação, de uma empresa. Aí eu posso até contar, mas eu tomei a decisão de fundar a Tecni e, graças a Deus, a gente tá feliz com o que a gente conquistou em 2 anos. Não, bacana demais, hein? Show de bola. Já fez um resumão aí, ó. Resumão da história aí. Não, cara, mas assim... Mas conta pra gente um pouco mais seu começo aí, pra poder servir de exemplo pra todo mundo aí. Você é um cara muito estudado, né? Eu não costumo falar que o currículo não, né? Mas eu tenho uma coisa comigo, história assim... toda aí de acadêmica. Eu acho que é isso, porque o pessoal hoje parece que você... Eu nunca fui estudioso, não, tá? Queria destacar isso aqui. Eu sempre fui um cara disciplinado, assim. Mas eu sempre busquei essa educação formal como algo que me daria um diferencial na carreira e me levaria para posições de destaque, assim. Eu falo porque isso parece que vem... Ultimamente, né? Você tem algumas pessoas que vêm tratando isso, vêm desmoralizando esse tipo de formação, uma certificação verdade, como, por exemplo, o PMI, esse conhecimento formal, sério, rigoroso, e é algo que a gente defende demais, assim, porque eu passei por isso e isso fez muita diferença para a minha carreira. Assim. Então, o primeiro recado que eu dou para a audiência que está escutando é assim, valorize esse tipo de formação, esse tipo de capacitação, certificações e tal, porque isso faz muita diferença na carreira. Obviamente, não no sentido de, eu tenho um certificado, mas de fato, o que você vai trazer de competência ali ao longo dessa jornada para sua vida. Eu falo, por exemplo, quando eu fiz doutorado, o pessoal falava assim, você está fazendo doutorado, então você vai ser professor, né? Assim, vai fazer concurso. Todo mundo acha isso aí. Eu falei, cara, não, eu estou fazendo doutorado para mim. Por incrível que pareça, eu entendo que, assim, passar pela jornada de fazer um doutorado vai me trazer experiências diferentes e vai me tornar um profissional melhor. E foi de fato o que aconteceu, assim. Você passar ali um ambiente de estresse extremo, que você tem que criar... Assim, uma tese de doutorado é uma criação sua. Isso. É algo que, assim, não tem ninguém para pegar na sua mão e fazer, assim... Então, você tem que desenvolver uma habilidade de como é que eu posso dizer? Assim, uma habilidade de autodesenvolvimento mesmo, de você conseguir gerar e avançar sozinho à luz de críticas, né? Porque você está o tempo inteiro passando por banca e etc. Então foi muito importante. Você tem um orientador e tudo, mas... cara, mas assim, meu orientador, ele não pode nem falar não, porque a última vez que eu falei mal dele, ele veio chutar minha canela. Mas ele não facilitava a vida da gente não, cara. Ele dava era pedrada mesmo, dava porrada, assim... E talvez seja o que fez diferença, né? Se fosse talvez um orientador que entregasse tudo mastigado, mas não, ele fazia as perguntas. É o que eu falo hoje, que eu gosto muito de trabalhar com meus times também. Acho que tem um papel do líder de fazer provocação mesmo, assim, de te tirar da zona de conforto para você chegar no outro lugar. Então, foi super importante para mim passar por esse processo, sabe? É isso, assim. E é muito engraçado, se é engraçado ou estranho, porque quando eu estava na minha graduação e falei com o meu orientador da graduação na época que eu ia fazer mestrado, ele falou assim, Júlio, faz isso não, cara, isso não é pra você não. Você é um cara super pragmático, você é ansioso, você quer as coisas muito rápido. Na academia você tem que ser reflexivo, você tem que conseguir parar, refletir, escrever e tal. Eu falei, não, cara, eu vou fazer porque é isso, tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir pra colocar na minha mochila aqui de competência, sabe? Não de conteúdo, mas de habilidades que eu vou desenvolver no processo. Então foi muito importante pra mim nesse de me desenvolver como pessoa, com uma capacidade de... Quando eu tava fazendo doutorado... eu trabalhava, eu nunca mestrado, doutorado, tudo eu fiz trabalhando.
Então, o que eu fazia? Eu ia escrever ou ler... Você conseguiu bolsa e tal para isso? Zero. Assim, eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei, assim, não tiro o mérito de que quem tem bolsa, pelo contrário, eu acho que, inclusive... Ou ajuda, né, cara? Assim, tudo bem, mesmo quem tem bolsa trabalha ainda, mas... Mas na época eu não podia acumular bolsa com outros tipos de remuneração e eu não queria ficar dedicado. Assim, eu queria fazer mais coisas. Entendi. E tinha essa conexão do trabalho acadêmico que eu fazia com a prática que eu tinha. Então uma coisa não podia andar sem a outra. Assim, não daria para eu ficar só na academia, porque eu ia descolar da minha prática aqui e minha prática era importante pro que eu tava fazendo de trabalho acadêmico. Então, assim, meu doutorado, cara, eu acordei todos os dias praticamente, ao longo dos 2 anos, 5 horas da manhã, criei uma disciplina de acordar 5 horas da manhã e eu tinha uma meta, que era ou eu escrevo uma página ou leio umas 2, 3 por dia. Porque dava ali 7 horas da manhã e eu tava em São Paulo na época, no ritmo de consultoria em São Paulo. Então dava 7 horas, 7h30 da manhã, eu já ia tomar café, depois ia pra academia, 9 horas eu tava no cliente. Então assim, que horas que... E chegava à noite, praticamente para dormir. Então é o horário que eu achei para fazer isso, então com consistência, com disciplina. Então me ensinou isso, de consistência, de disciplina. Aí o fato de eu acordar às 5 da manhã, eu comecei a desenvolver uma rotina depois de correr, e eu passei muito tempo correndo, treinando, corri meia maratona, que é um negócio que eu nem imagino. É legal, cara, você olha para mim assim, parrudo e tal, você fala assim, esse cara aí correu meia maratona? Mentira, né? Mas é isso, assim, no sentido de se colocar um desafio e treinar ali para ultrapassar aquela barreira. Eu sou muito... Eu gosto disso, assim, de colocar alguns desafios e aí depois como é que você se organiza para cumprir, assim, muito mais por uma questão de realização. Eu me sinto bem, assim, superando desafios, sabe? Isso foi um projeto? Só fazendo um parênteses aqui. A corrida foi o quê? Foi um projeto. Um projeto, falou assim, eu vou fazer, vou assim, começar a correr, ou se você falou assim, não, vou começar a correr por... Não, foi um projeto. Para emagrecer, assim, alguma coisa? Não, vou fazer um projeto que eu quero... Foi um projeto, até porque eu consigo, assim, né? Se a gente vai na origem do conceito do que é um projeto, né? Projeto normalmente tem início, meio e fim. Isso, tem então, pois é, por isso que eu tô tem um marco ali, claro, de fim. E aí, como é que eu comecei o meu projeto? Eu comecei o meu projeto definindo o final, que era, eu marquei a data que eu ia correr os 21 quilômetros. Ó, isso foi chique, hein? Bacana demais. E aí eu fiz todo o meu planejamento. O Ricardo Vargas fala muito isso aí, ó. Ele fala assim, não, eu tenho que olhar, eu faço tudo de trás para frente. Não, eu vou tirar tal certificação, tal. Vai lá, já a primeira coisa que ele faz assim, se compromete com a data. Isso aí. Depois você vai ver o resto. É isso. Então eu acho que você tem que assumir alguns compromissos para ter realmente esse comprometimento firme, assim. Então eu cravei a data, aí depois o que eu fui fazer? Aí eu comecei uma preparação para realmente eu seguir ali algumas etapas, né? Porque é isso, para eu conseguir correr 21, não é eu saio hoje e amanhã eu corro. Primeiro eu preciso correr 5, depois eu preciso correr 10, depois eu preciso aumentar essa volumetria. Então, aí eu fiz toda uma programação, tinha um mentor de corrida, e aí ele programava os treinos, aí depois eu tive que começar a fazer musculação para ajudar na corrida, para eu não ter tipo de lesão. Então aí eu fiz realmente, sabe, uma questão de planejar esse projeto e aos poucos também ir revisando, né? Assim, às vezes você acha que você vai atingir uma marca ali com 1, 2 meses, não atingiu, e aí você faz uma reflexão ali de planejar e vambora. De lições aprendidas e vambora para o novo ciclo, para o próximo mês, o que a gente precisa melhorar, não precisa corrigir a alimentação aqui. Então, assim, dá para fazer uma analogia tranquila aí com o projeto. Legal. Isso foi aonde? Lá em São Paulo ou você estava Não, na época a gente estava na pandemia ainda, e aí as corridas não estavam fechadas. Aí eu marquei a minha própria corrida de 21 km. Eu marquei lá a data que a gente... E aí com o pessoal que eu ia ter a minha corrida oficial de 21 km. Então, aí fiz todo o planejamento, mas tinha lá a data da corrida e foi muito legal. Aí eu fui acompanhando o processo, ia gravando. É isso aí, cada marco, cada entrega do projeto eu ia registrando, ia acompanhando. A primeira vez que você correu 10 km, a primeira vez que você atingiu a marca tal, a primeira vez que você foi tantos quilômetros em menos de tanto tempo. Isso, então, legal. Fui passando por esse processo aí, foi divertido. Boa. Depois machuquei e dei uma parada. Mas não por causa da corrida, machuquei na musculação depois. Faz parte. Mas você estava falando da sua trajetória aí acadêmica, você estava falando da importância, eu te cortei aí na hora que você estava falando. Não, tranquilo. E a importância da academia, que isso é difícil. Eu trabalhei 4 anos também na área acadêmica e dentro da UFMG lá no... Acho que você deve conhecer, chama CDTN. Conheço demais. Trabalhei 4 anos. Engenharia nuclear lá, né? Isso. Muito. Legal. Fui bolsista também de pesquisa e tal. Então, assim, eu valorizo muito a minha trajetória acadêmica porque ela me abriu várias portas, assim, no mínimo, na época, assim, ter uma... Por exemplo, porque eu acho que é isso, assim, o pessoal tem que olhar para
para esse tipo de formação, e em termos de carreira, o que ela te habilita. Para mim era muito assim. Eu, por exemplo, mesmo que eu quisesse seguir uma carreira corporativa, uma que eu sempre fui um cara meio escaldado, assim. Então eu sempre pensava assim, plano A, plano B, plano C. Boa. Então, no mínimo, para mim, essa carreira acadêmica serviria assim, cara, para eu dar aula ali. Então é isso, eu sempre trabalhei, dava aula. Então eu colocava isso numa lógica de um portfólio mesmo, de competências que eu precisava ter, para eu não ficar, tipo assim, apostar todas as minhas fichas numa frente só. Tipo assim, pensar com a cabeça de portfólio para mim sempre foi default, no sentido de minimizar risco. Desde quando de carreira, isso é legal, desde quando eu estava desenhando a minha carreira, no sentido de quais competências, quais formações eu vou ter para eu ter opções na minha carreira. Do tipo assim, com a minha formação eu consigo trabalhar numa empresa, mas também consigo dar aula, mas também consigo empreender. Então, ou seja, e aí fica uma sugestão para o público mesmo, né? Como é que você vai criando competências que te abrem caminhos distintos, assim. Essa visão de portfólio é super importante até na carreira, porque, cara, assim, você está trabalhando, você está super bem numa carreira numa empresa. Do dia para a noite o cenário muda, o setor vira de ponta cabeça, e aí tem que fazer um layoff, manda todo mundo embora, e aí, o que você vai fazer? Então, assim, você tem que fazer gestão de riscos da sua carreira. Você tem que antecipar, você tem que mapear potenciais riscos que você tem na sua carreira e já desenhar plano de contingência. Eu sempre tive isso, assim. Cara, eu tô aqui super bem numa trajetória numa empresa, mas e se der errado aqui, assim, o que eu vou fazer no dia 2, no dia 3? Assim, talvez não no dia seguinte, mas quais são as minhas opções? Acho que nessa lógica de gerenciamento de risco, de ter um portfólio ali de opções de carreira, eu sempre trabalhei com isso e me fez muito bem no sentido de me dar, talvez até coragem. Te dá mais segurança, né? E te dar coragem para assumir risco na carreira também. Assim, eu sempre fui um profissional, mas eu nunca fui muito... Não sei se meus chefes gostavam muito de mim, não, porque eu sempre fui muito questionador, sabe? Mas é porque eu entendo que isso é bom. Para a empresa. Bom. Assim, sabe? Eu não acredito nessa filosofia de comando e controle, de que quem está aqui sabe mais do que quem está embaixo. Acho que é isso. As empresas têm amadurecido nesse sentido, né? De dar autonomia para as pessoas. Tem melhorado bastante isso aí. Então, assim, eu sempre fui um cara super questionador. Meu primeiro emprego, desde o meu primeiro emprego, eu nunca bati ponto. Eu não aceitava bater ponto. Eu falava assim, cara, não é isso. Vocês estão medindo errado. Vocês estão assim, vamos avaliar o que eu estou entregando. E aí eu fui no meu vice-presidente e negociei com ele. Falei, cara, vamos aqui, vamos escrever aqui o que você quer que eu entregue. E aí nós fizemos um plano de entrega. Falei assim, cara, vamos aqui, ó. Eu estou comprometido contigo. Bem sabe? Bacana, não precisa me cobrar a hora, não, porque outra. Porque é isso, não adianta achar que esse é um modelo falho nas relações de trabalho nosso. Todo mundo vai ter a mesma performance trabalhando de 8 às 17, não vai. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à noite. Então, assim, dá autonomia para as pessoas, combina o resultado, combina a entrega de valor. Muito melhor, né? Tem funcionado bem, assim, sempre funcionou. Então, eu sempre fui um cara que na minha carreira, eu desafiei, assim, onde eu estava. Por isso que eu acho que eu até mudei muito a minha carreira. Eu não fiz uma carreira assim, fiquei no mesmo lugar há muito tempo, porque eu sempre fui muito questionador. Eu sempre fui de... Tudo bem, me consolidei aqui, como é que eu passo essa pauta para alguém e abro uma pauta nova? Então, isso sempre foi... Eu também tenho esse viés, é bom. Foi sempre uma filosofia assim, talvez pelo perfil. Eu nunca me senti confortável de estar acomodado numa mesma posição, fazendo a mesma coisa. Eu sempre assim, depois que eu criava algo novo, e que aquilo virou rotina e estava gerando impacto, eu falo assim, cara, agora eu preciso treinar alguém, passar isso para alguém e abrir uma frente nova. Então, eu falo que eu sempre fui um empreendedor dentro da carreira também. Eu nunca fiquei numa posição acomodada, eu sempre trabalhei fora da minha zona de conforto, mesmo estando, por exemplo, num ambiente de uma empresa madura. Meio tradicional, né? Isso, mas assim, mas nunca sendo o cara que repetia, que fazia o mesmo processo todo dia. Nunca foi minha realidade, felizmente. Bom, show de bola, isso aí. E conta pra gente aqui, então, vamos evoluir no processo, aí você foi, né? Você foi estudando, você fundou a Tecni tem pouco tempo, né, na verdade? A Tecni nasceu em CNPJ, você né? já Vamos tinha... lá. Eu abri o CNPJ em, acho que se não me engano é 31 de janeiro ou 1º de fevereiro de 2023. 23, muito bem. Na época, eu ainda era diretor de inovação e tecnologia, e quando eu abri o CNPJ, na verdade, assim, eu tinha um plano futuro que era, na minha cabeça era, eu vou seguir uma carreira tradicional, vou fazer meu pé de meia, quando eu tiver bem financeiramente, aposentado financeiramente, eu
teoricamente, não vou precisar trabalhar por dinheiro mais, aí eu vou trabalhar no meu negócio e fazer o que eu quero nesse propósito de educação. E aí eu posso trabalhar de graça e tá tudo bem. E aí quando eu abri esse CNPJ da Tecnil, eu ainda estava trabalhando e eu abri para eu começar a plantar essa sementinha do que seria a empresa que eu queria ter daqui a 10 anos. Então eu não abri a Tecnil para movimentar a Tecnil naquele momento. Já começar a performar, né? Ela era um projeto assim, que era algo para eu tocar em paralelo, pensando nessa mitigação de risco, e construir ela aos poucos, assim, sem pressa, sem pressão. Só que no momento em que eu fiz essa virada lá, que eu saí da minha posição executiva e comecei a fazer um processo de recolocação, e aí eu tive assessoria para entender aí o que me motivava. Nesse processo de reflexão, eu comecei a ficar mais distante do mundo corporativo. Cara, na hora que eu comecei a preparar LinkedIn e falar assim, pô, vou ter que fazer entrevista de novo e vou ter que chegar numa empresa agora e provar que eu sei fazer uma porrada de coisa. Aí aquilo foi me dando uma dor de barriga, assim, nesse sentido. Só que eu também tinha um cagaço de empreender porque, bicho, assim, era loucura, né? Então, assim... Empreender não é fácil. Aí, trabalhar na empresa, eu já estava confortável porque eu sabia fazer as coisas que eu fazia. Era assim, mesmo que eu mudasse de empresa, mas eu ia continuar ali na minha trilha de formação, né? Para ser um diretor de inovação, algo nesse sentido. Então, assim, eu estava confortável, mesmo de entrar num cenário novo, mas, cara... E outra, aí todo mês ali segurança, salário na conta. Então, era super confortável. Empreender já não era isso, né? Só que aí, ao longo desse processo, meu filho tinha nascido também na época, e aí minha esposa falou assim, Júlio, espera final da minha licença, mais 2 meses, pra gente curtir aqui o nascimento do João, e aí você me ajuda com ele e tal, antes de você topar alguma coisa, porque eu sei que convite não vai faltar para você, e eu também fico procurando muita coisa. Ela falou assim, espera um pouquinho, pra você até pensar melhor. Nessa parada que eu fiz, eu comecei a ficar mais longe de voltar para uma carreira tradicional e comecei a ficar pensando assim, como é que eu faço isso aqui funcionar? Era o plano de longo prazo, mas será que dá para antecipar? E aí uma coisa que foi um estalo para mim, eu sou grato, eu falei isso inclusive lá na diretoria com a Isa, que é parceira nossa lá na diretoria. A Isa, na época ela estava numa consultoria e surgiu um projeto para ela lá, para trabalhar o enquadramento de um projeto de uma instituição de saúde, uma instituição pública de saúde. Então era um projeto de 1 mês que eles precisavam fazer todo um trabalho ali de escrever, enquadrar um projeto como um projeto inovador. E aí eles pediram uma proposta para ela lá na consultoria e aí eles declinaram da proposta. Mas aí o pessoal falou assim, me ajuda a fazer uma ponte com alguém? E aí a gente tinha tido um relacionamento no passado. Aí a Isa me ligou e falou assim, Júlio, tem isso, você não quer pegar, não? O que você está fazendo? Você já se recolocou? Falei, ainda não. Falou, você não quer, não? 1 mês, cara, tal. Experimenta aí. Aí eu falei, quer saber? Beleza. Aí topei, aí fiz o projeto. E aí fiz no espírito assim, peguei, fiz do zero e relacionamento com o cliente ali, com o contratante, e aí já tinha Tecnil, então, tipo assim, relacionamento, contrato com a empresa e tal. E aí, depois de 1 mês, esse projeto foi super bem sucedido. Assim, eu ajudei na época o pessoal lá a captar 160 milhões de reais para um projeto de inovação deles de 3 anos, que era algo que a gente fazia muito, eu sempre fiz, assim, continuo fazendo até hoje. Hoje a gente tem na Tecnil, assim, hoje algo que a gente faz, ajudar as empresas a buscar fomento para a inovação. É um dos carros-chefe do que a gente faz hoje, porque, assim, boa parte das empresas às vezes nem sabe que existe isso, assim, subsídio do governo para fazer projeto de inovação. E a gente hoje tem isso muito forte. Então eu ajudei a empresa naquela época a captar a organização, porque era uma instituição pública. E aí depois desse projeto de 1 mês, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou insistir nesse negócio aqui. E aí eu já comecei a olhar para a Tecnil, assim, não, dado que agora eu quero tentar isso aqui, o que eu vou fazer disso aqui? Então aí começou a jornada na Tecnil. Né? Mas assim, deslanchar não, porque na época aí eu fiz esse projeto e aí começaram todos os questionamentos assim, o que a Tecnil vai ser? Entendi. Formatar o negócio. Né? Desde o início, assim, óbvio que eu não ia criar um negócio muito fora das minhas competências, do meu histórico, né? Então eu tinha que trazer um pouquinho da minha bagagem
assim, para aumentar minhas chances de sucesso no mercado, né? Se eu começasse algo totalmente novo, jogasse fora o meu histórico todo, então já é uma recomendação também. Assim, você vai empreender, tenta conectar com os seus ativos, com os seus recursos, né? Para você usar aquilo que você tem para não ir para um desconhecido total. E aí, uma decisão que eu tomei desde o início foi a Tecni, desde o início, ela foi pensada como um ecossistema de negócios. Por vários motivos. Assim, nossa proposta de valor sempre foi uma proposta de valor clara de ser uma empresa de educação, porque estava desde o início. Outra palavra-chave é Tecni Methods, então método, rigor acadêmico, rigor científico, mas de uma forma super aplicada, super no contexto real de aplicação, não é algo que está lá na academia, é o rigor da academia, mas trazido para a prática. E numa lógica de ecossistema. Então, desde o início, uma decisão que eu tinha não vai ser uma eu presa. Não vai ser a empresa que se o Júlio estiver fazendo, a empresa fatura, se o Júlio ficar doente, a empresa para. Não porque eu queria, eu quero um negócio megalomaníaco, etc. e tal, mas assim, volto naquela questão do portfólio. Como é que eu trabalho frentes sinérgicas que podem se retroalimentar ou uma alavancar a outra num contexto de portfólio? E aí foi a decisão. Então, desde o início da constituição da empresa, eu já criei um grupo de várias empresas, de vários negócios. Entendi. Então, hoje a Tecni... na ideia de ter alguns negócios que são diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. A proposta de valor de um complementa o outro. Então, quando a gente pega hoje o que é o ecossistema Tecni? Isso, explica aí pra gente. Nós temos 3 braços hoje claros assim, de atuação. Nós temos a diretoria e o podcast, a TMS, que é a Tecni Methods School, e a Q4 Tech Consultoria, que é uma empresa de consultoria. A diretoria, o podcast, surgiu como o quê? Ela seria uma forma de posicionamento nosso para o mercado, mas surgiu de um interesse muito genuíno nosso de levar a educação em gestão, em inovação, discussões de carreira de uma forma estruturada, de uma forma democrática, dar acesso a conhecimento de alto nível. A diretoria foi para mim quase como se fosse assim, eu sempre estudei na Universidade Federal. Falei, cara, eu preciso devolver para a sociedade o que a sociedade investiu em mim, porque eu nunca paguei faculdade. Então eu tinha isso comigo, assim, de um projeto social mesmo, assim, de uma entrega genuína de conteúdo curado, conteúdo de valor que às vezes está pouco acessível. Tanto é que, assim, depois que a gente começou a rodar e estamos com mais de um ano de programa, e hoje eu já posso falar que é bem sucedido, a gente já alcançou uma audiência legal, tem falado com lideranças fantásticas. Mas, assim, dentre os vários feedbacks, um me marcou muito, que, assim, a pessoa chegar e comentar lá, pô, Júlio, parece que eu estou tendo uma aula de MBA gratuita. E é exatamente o que a gente queria, assim, como é que a gente leva um ensino técnico, profissional em gestão e inovação. Um conteúdo de verdade, né? É conteúdo assim, eu falo que não é um podcast de entretenimento, que a pessoa senta lá para se divertir, ela senta lá para aprender, ela senta lá, ou ela senta para escutar ou para assistir, né, o vídeo, porque ela está em vídeo e em áudio, mas ela senta realmente para aprender alguma coisa. A nossa ideia é isso, assim. Tanto sai de lá com alguma coisa, né? A proposta de valor do podcast é a diretoria e o podcast que ensina gestão e inspira gestores. Então ela é inspiracional, mas tem um propósito de entregar conteúdo curado mesmo. Então o podcast surgiu nessa linha e ele acabou para os nossos negócios nos dando também, pensando nessa sinergia do portfólio, uma autoridade muito grande. Que é isso, assim, aí as empresas com que a gente se relaciona começaram a perceber a gente como uma autoridade que sabe do que está falando ali, porque via a gente falando sobre temas muito profundos ali no podcast. Então o podcast acabou aproximando a gente de algumas empresas que depois, por exemplo, viraram clientes nossos. Hoje a gente tem vários clientes consolidados, empresas grandes que eu nunca imaginei que seriam parceiros de negócio nossos, que começaram num relacionamento lá e aí por perceberem o trabalho sério que a gente fazia, a forma como a gente se relacionava, né? Então, legal. Isso aconteceu nesse sentido. A Q4 Tech, a consultoria, indo para um outro lado, foi o seguinte. Ela é uma joint venture, então é uma sociedade que eu tenho com a Quantum For, que foi uma consultoria que eu fui sócio lá no passado. E aí, quando eu saí da minha carreira executiva, inclusive eu tive um convite deles para voltar para a consultoria. Só que eu falei, cara, eu não quero voltar para uma empresa, mas eu quero fazer algo que eu consiga imprimir meus valores ali nos negócios que eu estou tocando. Boa. Então, eu falei com eles assim, eu adoro trabalhar com vocês, mas não nesse formato. Vamos pensar um outro formato? E aí surgiu a ideia da gente fazer uma joint venture. Então, uma empresa que é Tecni e que é Quantum, que é a Q4 Tech. E aí, a gente falou, tá, mas é uma empresa nova, então ela não é a mesma coisa que a Quantum e ela não é a mesma coisa da Tecni.
ela é uma empresa hoje que, diferente da conta das outras, ela está focada em ajudar empresas com inovação, com gestão da inovação, mas hoje a gente tem uma ótica muito grande de atender médias empresas, porque as grandes são super bem assistidas. O grande desafio hoje é como é que a gente entrega valor para as médias empresas. Elas estão mais desassistidas e elas são um motor realmente de inovação no Brasil. As médias, as pequenas, micro, nem se fala, né? Mas hoje as médias não sabem ainda como lidar com o tema inovação e como é que elas se organizam para fazer inovação de uma forma estruturada, de uma forma sistematizada. Verdade. Então a Q4 Tech hoje, assim, em 2 anos já é um sucesso. A gente tem 6, 7 clientes aí, contratos ativos e contratos longevos com clientes, com bons clientes, ajudando essas empresas a estruturarem aí suas, vou dizer assim, suas áreas de inovação e principalmente capturando fomento para inovação. Hoje a gente, desde incentivo fiscal, financiamento reembolsável com taxas ultra atrativas, hoje você tem financiamento aí TR mais 4%. Então, numa Selic de 15%, você toma um capital a 5,5%. Recurso não reembolsável, que muita gente nem sabe que existe ou não sabe, ou mesmo que saiba, não sabe como acessar esses recursos, que é aquele recurso que está disponível, mas tem um compliance, tem uma forma de obter esse recurso. E eu já escutei de vários empresários assim, cara, sei que existe, mas para mim isso é igual cabeça de bacalhau, ninguém sabe usar esse negócio e tal. Então a gente ajuda as empresas nesse sentido e temos tido sucesso. E no meio do caminho aqui tem a TMS, a Technique Methods School, e aí na lógica de ter uma escola mesmo, com curso, treinamento, capacitação. E aí, por exemplo, um carro-chefe que a gente tem hoje na TMS, a gente lançou nesse ano de 2025 o primeiro MBA em inovação e transformação digital aplicado a negócios. Então é um MBA que a gente faz junto com as empresas. A gente tem 6 empresas parceiras no MBA. E aí essas empresas, esse é um MBA feito com as empresas. A gente resolve problemas reais das empresas, as empresas mandam executivos para o programa, então ele é todo direcionado para a prática real, para networking entre esses gestores, entre essas empresas. Então, mas está aberto ao público externo? Está aberto ao público externo, a gente está até refazendo aí, nós vamos lançar a segunda turma para 2023, porque tem isso, a primeira turma também tem um quê de aprendizado ali, etc. Normal, né? Então, para 2026 a gente vai abrir, vamos continuar na lógica das empresas parceiras, das âncoras, mas a ideia é trazer público externo, então até para a comunidade do PMI aí, para quem tiver interesse. Pois é, bem legal. Uma das grandes demandas que a gente tem das empresas hoje, desses parceiros nossos cara, me ajuda a encontrar talento. Então, a gente já tem um acordo com eles de que esses candidatos que vierem do mercado para o nosso MBA, nós vamos fazer uma triagem qualificada lá para recomendar os melhores alunos para a posição de liderança nas empresas parceiras que a gente tem hoje. Boa. Então, isso é uma demanda que eles já nos deram, um dever de casa que a gente já tem. Então, para quem se interessa pela temática, está buscando uma capacitação com uma possibilidade de um fast track para uma empresa, para trabalhar com inovação numa empresa, a gente já tem essa demanda hoje dos nossos parceiros, assim, me ajuda a achar gente, me recomenda gente boa para trabalhar aqui nessa pauta na minha empresa. Então, isso já é uma... E fora isso, assim, aí a gente está se aventurando em outras coisas. Eu estava na Dinamarca semana passada, falei que é isso, assim, um capial que saiu de Santa Bárbara e se aventurando para lançar um curso, cara. Nós vamos lançar um curso, uma plataforma global lá na Dinamarca, semana passada. Chique demais, hein? Cara, foi doido. Porque parabéns, é isso, assim, e aí, por uma série de fatores, né? A gente foi para Dinamarca lançar uma plataforma The Bundle, para quem tiver interesse depois. E aí, como a gente é uma empresa de método, a gente gosta de método tanto no contexto da gestão das empresas, mas também no contexto da pesquisa, ajudar com métodos de pesquisa. E The Bundle é para ser uma comunidade de métodos qualitativos para ajudar realmente o público da pesquisa ali a gerar pesquisa de impacto, publicação em top journal, para que esses pesquisadores, né, tenham progressão na carreira, sejam reconhecidos aí no seu ambiente acadêmico. Então a gente foi lançar essa plataforma lá e aí a gente fez uma parceria com os 3 maiores experts do mundo na metodologia, no Coincidência Analysis, que é essa metodologia que a gente está trabalhando. E aí vamos ter uma plataforma agora em que a gente vai ter Q&As com esses experts mensalmente, tem cursos gravados que a gente já colocou na plataforma e vai ter liberação de módulos avançados aí com o tempo. A gente desenvolveu um aplicativo para fins educativos, para quem quer aprender a metodologia, ter um aplicativo mais amigável para fazer as análises. Então é um pacote lá que a gente lançou e assim, já fechamos inclusive uma primeira turma na Índia. Estamos indo em julho para rodar aí uma primeira turma
dessa metodologia e essa turma vai estar na comunidade depois na Índia. Então, assim, a gente está super feliz com isso. E tem muita novidade chegando aí também. A gente está super feliz, cara. Show de bola. A gente está super feliz. Parabéns aí. Eu queria fazer um retrocesso um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é inovação, porque nós estamos falando aqui de inovação, metodologia, né, e tudo. Eu acho que você podia contar um pouco para a turma aí a história da inovação, por que inovação está tão em voga hoje, né? E, antigamente eles não tinham esse conceito, não tem que inovar, as empresas inovar, né? Você começou a comentar isso. Acho interessante um pouco isso. E por que hoje nós temos isso hoje? Legal. Vou ser bem pragmático aqui, né? Para a gente realmente ir para a aplicação. Inovação, eu adoro um conceito que o meu professor o meu orientador me deu na época do doutorado. Ele fala assim, inovação é mercado. Por que inovação é mercado? Inovação é aquilo que foi adotado. Então, vou tomar como exemplo aqui. Inovação de produto ou inovação de processo. Se eu quero lançar um novo produto, eu só posso falar que aquele produto é inovação se o mercado comprou aquele produto, se ele pagou por aquele produto. Uhum. Se eu parei no meio do caminho, se eu não tenho uma adoção lá na ponta de um cliente real, aquilo é uma invenção. Não teve uma adoção em massa. Então, o conceito de inovação está muito ligado a essa lógica da adoção por um público. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de uma inovação de produto. Lancei um produto. Se o meu cliente lá comprou, beleza, eu posso considerar que isso é inovação. Uma inovação de processo para dentro da empresa. Eu vou redesenhar aqui um processo atual, porque eu espero ali algum ganho de produtividade, algum ganho de eficiência. Mas quando que essa inovação de fato é uma inovação de processo? Quando o seu cliente interno adota aquele novo processo. E aí, pegar um exemplo aqui das minhas áreas, do que eu tive lá na minha área de inovação. Eu tinha lá, por exemplo, um time de tecnologia, um time que desenvolvia aplicativos lá para as áreas internas da empresa. Cara, se o meu time interno de tecnologia desenvolver um aplicativo desalinhado com a área interna, que vai ser o usuário final daquele aplicativo ali da empresa, e aquela área não usar aquilo depois de pronta a solução, nós não podemos falar que nós fizemos uma inovação. Nós inventamos ali alguma coisa, mas se a área não comprou aquela ideia e não adotou aquele sistema, por exemplo, novo que a gente criou, aquilo não é inovação. Aquilo ficou no mundo da invenção, tá certo? Então, inovação tem um contexto assim. Interessante isso aí, né? Inovação para nós é isso. Inovação tem um contexto de mercado, tem uma lógica econômica por trás mesmo. Inovação, sempre que a gente fala de inovação, dessa adoção, nós estamos falando de ganho financeiro, de ganho de eficiência, de ganho de competitividade. É isso, assim. Inovação não é papo etéreo. Vou fazer porque é bonito, porque é legal, não. É porque realmente é uma questão de sobrevivência nas empresas. E aí, você me perguntou aí por que você acha que esse tema agora está mais em voga, etc. Qual que é a minha leitura? Se a gente olha em retrospectiva, o que vem acontecendo ao longo dos anos? A gente tinha... e aí tem um conceito que é super famoso e é super aplicável lá, que é a lógica da curva S das empresas e dos produtos, né? Que todo produto, por exemplo, ele nasce e aí se ele dá certo, ele cresce ali na adoção no mercado, mas em algum momento, alguma solução chega e aí ele entra em declínio, morre. Então você tem... Toda solução ela passa por uma curva S. Só que o que vem acontecendo? Antigamente, essa curva ela era mais longa no tempo. Assim, demorava mais tempo para uma solução ser descontinuada. Você pega, por exemplo, assim, antigamente quando a gente falava Pega os telefones aí, antigamente, quanto tempo que você ficava para trocar de telefone e hoje com quanto tempo você troca para uma versão nova. Então, o que vem acontecendo? As curvas vêm se achatando porque com essa revolução tecnológica, a quantidade de tecnologias que a gente tem disponível, assim, inovação não é só tecnologia, mas tecnologia impulsiona a inovação. Você tem cada vez mais assim, um ritmo mais acelerado de geração de inovações. Então as empresas foram percebendo que assim, elas estão sofrendo ataques cada vez mais frequentes de novos entrantes, novos players surgindo, questionando seu modelo de negócio. É isso, assim, hoje, cara, e as empresas estão vendo isso. De um ano para o outro, nasce uma startup que ano passado você não viu, você nem olhar, assim, se você olhasse para o retrovisor, você não ia ver ela, e esse ano ela já tomou o mercado seu, entendeu? Porque o ritmo com que as coisas estão mudando, ele está muito rápido. Então o que as empresas perceberam? Tudo está mudando muito rápido. Então eu tenho que ter alguma forma estruturada para eu conseguir também fazer essa mudança aqui dentro de casa. Assim. Não dá para eu esperar ficar acomodado, sentado na minha cadeira. Eu falo que a única verdade hoje que existe é se você é empresário, empreendedor, está numa empresa, assim,
A única certeza que você tem é que o que você faz hoje vai morrer. Não dá para cravar em quanto tempo. E aí é uma decisão sua. Ou você mata o próprio negócio, que é isso. Como é que você, enquanto o seu negócio está funcionando hoje, começa a criar novas opções, novas avenidas de crescimento. Porque, cara, se o mercado... Você vai mudando de curva, é um negócio o seu tempo todo tá mudando de curva. Você que tem que criar as próximas curvas. É isso. É um conceito que, para quem nunca escutou, de destruição criativa. Lá de 1920, cara. Isso não é novo, não. O Schumpeter já falava lá na década de 20 que você tem que ser capaz de matar o seu próprio negócio. É você que deveria estar pensando o seguinte: como é que eu vou canibalizar o meu negócio atual pensando na nova onda de crescimento? Outra coisa que eu vou... Porque se você não fizer, é isso assim, alguém vai fazer. Então a única certeza hoje que as empresas deveriam ter não dá para ficar parado. Mas também é isso, começar o movimento, se você faz... É um dilema também que a gente falou isso. Se você começa esse movimento de quero fazer inovação, mas você não tem uma estruturação, uma organização, você não faz isso bem feito, você também joga muito dinheiro fora. E às vezes você frustra. E é um mundo diferente, é um mundo de incerteza, de risco, e a empresa quer previsibilidade, ela quer fluxo de caixa. Então, assim, até pro empresário, pro dono de empresa, pro C-level, para quem tá lá, que tá nessa cobrança do curto prazo, é difícil encaixar essa pauta aqui. Então, é o que a gente discute. Assim. Então, a pauta é real, ela é necessária, ela é uma questão de sobrevivência. E assim, não dá para esperar. Eu estava num cliente no final do ano passado que ele estava... Situação real dele. As margens cada vez mais achatadas, ele perdendo mercado, etc. e tal. Aí ele procurou a gente para falar assim, cara, quero me organizar aqui, quero estruturar a pauta de inovação aqui na empresa. E aí, assim, depois que realmente você já está com a faca no pescoço, é mais complicado. Então, eu acho que as empresas, aquelas que estão bem principalmente, elas devem se mobilizar e estruturar, e se não esperar esse arroxo para começar a organizar a pauta. Esse é um bom recado, isso é importante, um ponto de atenção. Né? As empresas precisam... Tem que se antecipar aí, né? Precisam levar a sério, porque é isso, assim, seu negócio do jeito que é hoje, vai acabar. Esse é o recado. Então, assim, prepara. Boa. Só aproveitando, fazendo um gancho, então, e por que você escolheu, na sua carreira, você fez engenharia de produção? Eu caí de paraquedas. Como é que você chegou na inovação lá? Só pra turma falar assim, né? Cara, eu caí de paraquedas. Como é que eu vou entrar nisso? Foi, foi a escolha mais acertada que eu tive na minha carreira, mas não intencionada. Porque na época, quando eu fui fazer engenharia de produção, por que eu fiz engenharia de produção? Porque eu gostava de matemática. E aí eu falei, cara, vou fazer alguma engenharia. Eu falei, não quero fazer administração, vou fazer engenharia porque tem matemática. Tanto é que meus 3 primeiros períodos de faculdade, eu dava aula particular de cálculo. Adorava. Cara, gostava de fazer lista de exercício e tal. E aí, no meu 4º, 5º período, surgiu uma oportunidade, uma bolsa, no NTQI, Núcleo de Tecnologia da Qualidade e da Inovação, para um projeto de inovação lá. Era o laboratório que trabalhava a inovação. E aí tinha um projeto, inclusive com recurso do governo, para mapear tecnologias da universidade e tentar spin-offar tecnologias da universidade que poderiam se tornar negócios no mercado. Então a gente fazia um trabalho de elaboração de planos de negócio, planos de tecnologia para aquelas tecnologias da universidade. E aí eu confesso que assim... Na época, quando eu recebi o convite para ir lá, porque tinha uma amiga muito próxima que já estava trabalhando lá, aí ela me fez o convite para ir. Quando ela me convidou, eu falei assim, de jeito nenhum, com aquele professor lá, cara, esse papinho de inovação, essa coisa etérea aí. Porque na época, a gente estudava engenharia de produção, era assim, cara, é processo, é otimização, é modelo de otimização, eu quero fábrica, indústria, logística. Inovação era um negócio assim... É por isso, então, exatamente. Naquela época já... Não tinha. E aí, na hora que ela me convidou, eu falei, nem a pau, não vou nem... Obrigado. Aí, beleza. Aí, daí 1 semana, 2 semanas, ela voltou de novo e falou assim, Júlio, tá aberto lá ainda, vem, não sei o que e tal. Aí eu olhei e falei assim, cara, não tô fazendo nada, sabe? Vamos lá. Vamos lá experimentar. Vamos lá experimentar. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar na época e daí eu, cara, já emendei um estágio no outro, 2 estágios ao mesmo tempo. E é isso, assim, essa lógica de fazer plano de negócio, captação de recursos para tecnologia nova, para inovação, foi algo que eu sempre fiz desde a faculdade. E é isso, caí de paraquedas, aí fui de bolsista ali, depois fui estagiário de uma empresa para fazer captação de recursos, o CT Nano hoje, que é o Centro de Tecnologia e Nanotubos de Carbono, que nem todo mundo conhece, lá no BHTech. Eu fiz o primeiro plano de negócio dele, que teve aporte de recursos do BNDES,
e da Petrobras. Na época, alguns milhões de reais. Eu participei do projeto de captação de recursos para o CT Nano, que hoje é realidade lá no BHTech. E aí depois eu entrei na pauta de inovação corporativa. Aí eu fui convidado para a Horteng, no final da faculdade, para criar a área de inovação. Um amigo meu chegou e falou assim, Júlio, eu estou estagiando lá na Horteng, eu nem sabia quem era, ele me falou, eles estão procurando lá alguém para cuidar de inovação lá. Eu não sei o que é isso, não sei o que vocês fazem, mas eu sei que você trabalha com isso. Você não quer ir lá conversar com ele, não? Aí eu falei, vou. E aí fui lá conversar com o vice-presidente na época, ele falou, não, a gente teve uma jornada aqui, tinha uma pessoa, a gente tem alguns projetos preliminares, mas essa pessoa está saindo e a gente precisa de alguém para assumir a área agora. Construir / crescer essa área de inovação aqui dentro. Aí eu fui como estagiário no meu nono período de engenharia, super estagiário, né? Para criar a área de inovação na empresa. Cara, mas fizemos. Legal, em 4 anos, assim, quando eu saí de lá, a gente tinha mais de 20 pessoas na área. Já tinha mais de 15 projetos na carteira, projetos de inovação rodando. Tanto é que isso virou case, mestrado, doutorado, publicação internacional. E esse caso lá virou uma publicação internacional. Então eu considero que a gente foi bem sucedido, assim, porque gerou impacto para a empresa. Nos números, eu sempre fui muito rigoroso com isso, né? Assim, ter métrica para o que a gente faz como inovação. Né? Não é um assunto solto, você tem métrica, mas é a métrica certa. E a gente foi super bem sucedido. Então eu falo que eu caí nisso por acaso. Legal. Mas é uma pauta que hoje, né? Tipo assim, todo mundo quer estar, todo mundo está entendendo que precisa realmente buscar isso. Hoje, se você pega, por exemplo, até o próprio MBA nosso, a gente tem vários alunos lá, vários executivos, eu chamo de aluno aqui, mas são executivos, porque é um MBA executivo, então tem C-level mesmo, CEO de empresa, tem CFO de empresa e tal. Então tem pessoas de áreas distintas. É isso, assim, tem algumas pessoas de inovação no MBA, mas tem, por exemplo, uma pessoa de marketing, tem pessoa de RH, tem pessoa do financeiro, porque também as áreas das empresas estão tendo esse desconforto de como é que eu começo a entender dessa pauta para eu dialogar, porque isso está vindo para o meu dia a dia, eu preciso ter um mínimo de base, de embasamento para conseguir dialogar sobre esse assunto. Eu, como, por exemplo, a área financeira, como é que eu vou me posicionar na pauta de inovação da empresa, porque é uma pauta real. Então é isso, não é a gente falou de surpresa aí, né? Inovação hoje não é assunto para quem quer trabalhar com inovação, não. Qualquer setor ou área que você quiser trabalhar, isso vai ter que estar no seu radar, porque você vai trombar com isso em algum momento, né? Então você tem que ter um mínimo de embasamento ali para ter senso crítico, para conseguir dialogar, para você não ficar vendido nas pautas que estão cada vez mais frequentes, né? Boa, é isso aí, muito bem. O nosso tempo já está avançado aqui. Nem vi passar. Formou um cara que fala pra caramba. Bom, tá bacana demais, show de bola. Obrigado. Eu queria, pra gente finalizar aqui, então, o seguinte. Você falar um pouquinho da sua mochila aí. Algumas coisas você já falou, né? Quais são suas ferramentas? O que você recomenda pra turma? E depois disso, o que você vê do futuro? Qual que é o futuro que você está vendo aí? O nosso futuro hoje em dia, né, para essa área principalmente, está meio que a curto prazo, vamos dizer assim. Não está tão longe, né? Eu acho que, assim, em termos de ferramenta, como a gente é uma empresa de educação, acho que a grande mensagem aqui para o público hoje, nosso problema não é a falta de informação, é o excesso. O grande desafio hoje é como é que a gente seleciona aquilo que é conteúdo relevante, que tem um embasamento forte e que realmente vai ajudar a gente a tomar algum tipo de decisão. Então, ter cuidado com isso, assim, sabe? Com esses falsos gurus, com todo mundo hoje que é mentor, etc. e tal. Então, assim, eu como fui uma pessoa que sempre estudei método, por exemplo, por isso que eu valorizo o conhecimento acadêmico. Porque aquilo que está publicado, por exemplo, em revista científica e que eventualmente vira um livro ali, né? Boa parte dos livros que o pessoal da academia publica vem de vários estudos que foram feitos ali para consolidar aquilo num livro. Eu sei o quanto aquilo foi construído com uma metodologia rigorosa, assim, para a pessoa colocar aquilo que está naquele livro, ela estudou aquilo e testou aquilo em vários ambientes antes de colocar aquilo à prova, aquilo publicado. Boa. Então, valorizar esse tipo de conhecimento, assim, esse conhecimento mais formal, mais rigoroso, que está na academia, mas é isso, até na academia, é o que eu falei, tem muito conteúdo lá que é prático, é aplicado. A gente hoje, é o que a gente entrega para o mercado, assim, a gente pega vários frameworks consolidados, etc., que estão disponíveis nesse ambiente acadêmico. Então,
Mas às vezes as pessoas não têm acesso, né? Às vezes o difícil é acesso. Eu acho que assim, às vezes não tem acesso porque ela não sabe onde buscar. Ou porque... Isso. E aí a gente até tem como missão isso. Como é que a gente entrega isso de uma forma mais acessível para o pessoal? Então, isso quando eu falo, eu não estou fazendo propaganda da diretoria, mas assim, o tempo inteiro lá nós estamos fazendo essa curadoria de conteúdo e entregando algo ali mastigado e com conteúdo rico, com ferramenta, com referência de livro. A gente tem um quadro lá, por exemplo, que chama Bibliotex. E aí é sempre um livro que está sendo recomendado pelo convidado. E são convidados de altíssimo nível. Então, você imagina o nível de seletividade desse conteúdo que a gente está recomendando. Então, para quem tiver curiosidade, por exemplo, tem uma biblioteca lá. Todo episódio tem uma recomendação de um livro de um grande líder de mercado que tem alguma coisa ali para falar e está recomendando um conteúdo ali. Então, acho que fica esse ponto aí para o pessoal valorizar esse conhecimento mais formal, esse conhecimento boa. Gostei. que está na academia, verdade, esse conhecimento que está em livros. Às vezes está em falta hoje que esse consumismo aí rápido, Instagram. É isso, aí parece que, parece que eu vou assistir um vídeo ali de 2 horas e vou aprender, vou ficar expert no assunto. Não é bem assim. Tá cheio de gente falando que é expert aí com um videozinho no YouTube de 2 horas. Eu fico maluco, assim, porque a galera fala assim, não, porque eu vou fazer uma imersão XPTO de 2 dias e acha que resolveu o problema da vida, assim. Imersão é muito legal. Eu sou super fã de imersão, mas eu acho que você tem que entender o que cada iniciativa dela, o que cada coisa dessa entrega. Verdade. Uma imersão, por exemplo, de 1-2 dias. Vou fazer uma imersão no Vale do Silício. Em termos de sensibilização, para você abrir a cabeça, ver o que existe, ótimo. Mas, por exemplo, achar que você vai sair dali aplicando alguma coisa no seu negócio no dia seguinte... Você vai sair ansioso, porque você vai ver muita coisa acontecendo. Verdade. Motivado, né? Foi inclusive um papo que eu tive sério com os meus parceiros do MBA. O pessoal chegou para mim e falou assim, cara, por que você está lançando um MBA de 1 ano e meio? Tá todo mundo lançando curso de curta duração, curso de 1 dia, imersão. Eu falei, cara, tem coisa que leva tempo para ser construída. Nossa proposta de valor lá é relacionamento e aplicação prática. Então, assim, relacionamento demora para construir. Então, eu estou construindo uma rede lá de alunos que vão se relacionar ali depois do MBA e vão ter tempo para criar esse relacionamento mais forte. E o que a gente ensina lá de aplicação real, e toda aula é uma aplicação real de uma ferramenta, de uma metodologia, para o contexto das empresas, eles passam os módulos trabalhando o desafio de negócio de uma das empresas parceiras. Então, só que é isso, não é um negócio que assim, eu, por exemplo, se eu te falar que eu tenho hoje uma imersão de 1 dia para você aprender 20 ferramentas para fazer inovação na sua empresa, cara, beleza, eu vou te dar ali, mas eu não vou te fazer uma promessa que você vai sair dali pronto para fazer acontecer na sua empresa. Você vai ter um overview. Agora, se eu pego 20, 30 ferramentas e eu vou te entregando isso paulatinamente num programa de 1 ano e meio, e você vai aprendendo, aplicando, aí eu acho que eu realmente te preparei para sair dali robusto no sentido de confiança para tocar essa pauta, sabe? Então, é o caminho que a gente está indo. E aí, quando você pergunta de futuro, cara, vai parecer clichê, mas tá todo mundo falando de inteligência artificial. Pois é. Né? Tem que ter alguns cuidados, né? Assim, falando dessa pauta de inovação, de digital, assim, recados, né? Nem toda inovação é digital, é tecnológica. Para tomar cuidado com isso. Assim, o pessoal acha que é isso. Então, inteligência artificial é o meu martelo e aí qualquer prego que aparece, né? Então, não é verdade, boa, né? Não é bem isso. Inteligência artificial, eu acho que vai revolucionar, já está revolucionando a forma como como as empresas trabalham, fazem negócio, como nós gestores, eu falo porque eu uso no meu dia a dia hoje, assim, para mim já é uma muleta. Escrever e-mail para o exterior, trabalhar com essa galera. Eu não faço isso mais. Assim, eu converso com o GPT para ele fazer coisas para mim. Então, assim, é real, já está gerando impacto nas empresas. Mas, para quem se interessa pela pauta, o guarda-chuva é um pouco maior. Quando a gente fala de tecnologias digitais, por exemplo, inteligência artificial é uma delas. Você tem várias tecnologias digitais. Quando você fala de tecnologias, digital é um tipo de tecnologia. Você tem tecnologia lá na biologia, você tem coisa de materiais, você tem tecnologia mecânica, industrial. Então, sabe? E é isso. E inovação não é só tecnologia. Então, tem algumas tecnologias. Então, acho que o pessoal tem que tomar esse cuidado. Mas falando de futuro, assim, dado que a pauta do momento é inteligência artificial, eu acho que não dá para não ter isso no seu dia a dia. Assim, eu falei isso em alguns momentos já. Hoje, para mim, o que eu tenho tentado fazer até nas nossas empresas lá, que todo mundo já poderia fazer isso agora, que é
como é que você pega algumas tarefas, alguns processos recorrentes e treina a gente de inteligência artificial para fazer aquilo para você. Isso. Hoje eu tenho várias tarefas lá, por exemplo, internas nossas, que a gente já tem prompt pronto, a gente treinado para fazer algumas tarefinhas. Sabe assim, de sair de reunião, por exemplo, e já sair com um plano de ação, alguma coisa nesse sentido, sabe? Não é algo que... Eu falo que eu fui num evento outro dia de imersão, e sempre que você volta de um evento, você volta com alguns takeaways para levar para o time. Isso. O que nós podemos implementar aqui? Antigamente, cara, eu tinha preguiça, né? Porque você tinha que voltar do evento, aí você tomava nota de um tanto de coisa, aí você tinha que sentar, transcrever aquilo pro computador, e aí você ia pensar ali num plano de ação. Cara, e aí é um exemplo simples, para o pessoal fazer isso amanhã. Eu fui no evento, aí sabe o que eu fui fazendo? O pessoal foi apresentando lá os conteúdos e tal. Eu fui tirando foto de longe dos slides que me interessavam. Fui tomando nota. Aí eu fui tirando, tipo assim, num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo, tirando foto dos slides que me interessavam, escrevendo os principais assuntos ali, alguns números, algumas observações e tal. Aí o que eu fiz? Quando eu cheguei, eu tinha que passar uma visão para os meus sócios de como é que a gente ia aplicar o que eu capturei ali naquele evento nos nossos negócios. Era um evento de marketing e a gente está estruturando um braço de marketing forte agora lá na empresa. Boa. Cara, eu cheguei lá e com 1 hora no GPT, eu peguei o print da minha conversa no WhatsApp comigo mesmo, botei lá e comecei a dar comando para ele, conversar com ele e saí com 10 takeaways aplicados para o nosso negócio. Porque eu também, porque eu já tinha carregado o GPT, ele já conhece as nossas empresas, assim. Eu tenho o histórico de todas as empresas do ecossistema Tecni todo lá dentro. Então hoje muita coisa que eu pergunto para ele, como eu já preparei essa base, ele tem a minha base, e aí eu carreguei ele com contexto, com histórico, com documento, com entrega nossa. Então é isso, assim, quando eu fui conversar com ele, eu falei assim, cara, como é que eu pego agora esses insights aqui e a Tecni, no momento que ela está hoje, eu gero um plano de ação imediato aqui para a gente começar a trabalhar. E aí, cara, já vai lá, ó. Primeiros 15 dias aqui, 30 dias. Óbvio que eu peguei isso depois. Você vai refinar. Refinei e tal, mas você já sai pronto com um plano de ação de algo que antes... ajuda, né? Antes eu tinha uma preguiça imensa, porque, cara... Então hoje, tô dando exemplo aqui, que é exemplo do dia a dia de todo mundo. Isso. Todo mundo hoje o ChatGPT, convive com isso. Ele mata aquele dilema da página em branco, né? É isso, para criação. Então ele já te tira desse problema da página em branco, já começou, já startou. Dá para começar, esse é o ponto. Quem ficava parado assim, porque não tinha inspiração para começar, não tem desculpa mais, né? Mas inteligência artificial dá para ficar assustado, assim. Porque é isso, a gente já vê, eu falo assim, nesse nível tão pequeno, esse ganho de escala, esse ganho de produtividade mesmo, eu fico imaginando no futuro, realmente, quando a gente tiver super agentes. Uma coisa que eu estou estudando muito agora é agentes verticais, que é isso, assim, como é que a gente vai ter ultra especialistas para algumas coisas, para fazer algumas tarefas, e aí, de fato, ele vai ser carregado ali com tanta informação, com tanto histórico, com tanto caso de sucesso, que com certeza ele vai tomar decisões melhores que eu. Assim, porque ele foi treinado para aquilo. Então, é o que a gente fala de agente vertical. É um conceito que a gente está trazendo lá para os nossos negócios. Acho que é uma pauta interessante para quem tiver curiosidade. Assim, vou anotar. São agentes que desempenham tarefas muito específicas ali. Então, eles são ultra treinados para fazer muito bem uma determinada tarefa. Por exemplo, hoje eu tenho lá um agente treinado para fazer revisão dos episódios do nosso podcast. Boa. Ou seja, assim... Depois que uma pessoa vai conferir, chega o vídeo da gravação bruta aqui desse podcast lá pra gente ou do nosso podcast. Aí nós temos que identificar, por exemplo, se algum trecho precisa ser corrigido, se precisa cortar alguma falha ali de gravação, se houve, por exemplo, alguma chamada que a gente quer inserir algum QR Code, algum link, ele tem que identificar isso pra gente. Ele já sugere, por exemplo, quais cortes a gente poderia fazer do episódio que tem um apelo maior ali. Já sugere... capa do episódio, título, legenda, hashtag, tag, pensando em SEO, em Search Engine Optimization, ele já sugere pra gente qual tag utilizar para cada tipo de conteúdo. Então ele já sai ali com, eu digo que 90% do trabalho que a gente fazia antes, tendo que assistir o episódio inteiro, ele faz. Chique, hein? Boa dica, hein? Esse é um dos exemplos que a gente está usando lá hoje. Não dá mais, cara, assim... Já soltou 2 dicas práticas. O GPT tem que ser seu braço de trabalho mesmo hoje. Assim. Você tem que tratar ele como um assistente.
Tipo, você tem que pensar nele como um colaborador, como um funcionário seu. E como é que você treina ele para fazer algumas tarefas, algumas funções para você. E dá para fazer isso. Assim, você cria... Isso. Só de você criar pastas específicas, né? Eu tenho lá hoje. Assim, eu tenho uma pasta que esse aqui é o revisor do podcast. Esse aqui é o estrategista de conteúdo. É quem vai ficar procurando conteúdos, temas, etc. para a gente trazer para o programa. E aí tem toda uma lógica ali. Então, boa. E o mais legal, sabe o que é? É que depois que... Vamos imaginar esse meu agente de revisão. Depois que eu treinei ele pra caramba, eu chego hoje ainda, a terceira dica aí eu paro de falar. Toda tarefa que eu faço bem feita, que me levou muito tempo para fazer no GPT, eu chego no final disso, que depois de chegar um resultado legal, consolidado, que eu falo assim, cara, agora ficou bom, eu falo com ele, agora me dá um prompt detalhado para quando eu quiser fazer isso de novo, eu botar aqui para você. Então, assim, boa dica, hein? Então eu interagi com ele, eu ensinei ele coisa pra caramba, eu falei assim, agora você ficou bom, não ficou? Se eu tiver que pedir de novo para você fazer isso, me dá um prompt detalhado com todas as informações que eu vou precisar imputar para você me entregar esse resultado aqui de novo. E aí eu padronizei aquilo ali. E aí eu saio com... Boa. E aí ele me entrega uma... Aí ele ajuda... É isso. Assim, você interage e ele te ajuda a criar prompt para você interagir com ele no futuro. Ele mesmo. E aí você vai ficando... Porque antes é isso, cara. Você pensava assim, porque o pessoal fica na internet vendendo isso. Não, para você usar o GPT, você tem que quase ser um engenheiro de prompt. Não, cara, pede para ele te ensinar como é que cria prompt. Ele te ensina. Outro dia eu tava pedindo para ele lá assim, eu não sou técnico, pensa assim, eu sou um estagiário no início de carreira, mas eu preciso fazer aqui uma integração de tal ferramenta e eu quero que isso aqui já faça uma conexão direto com a nossa planilha lá do Google e já leia dados, por exemplo, do Google Analytics para consolidar aqui um determinado relatório. Eu falei com ele, eu não sei construir isso, eu quero que você me ensine como é que eu vou construir essas APIs, me ensine como é que eu vou criar o dashboard no Power BI. Cara, ele desenha o código para você e aí você vai interagindo com ele, ele fala, clica aqui, copia aqui, vai lá e tal. Então assim, é isso. Chique demais, cara, hein? tem coisa legal aí que dá para fazer. Tem muita coisa boa. Muito bacana, foi ótimo conversar contigo aí. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. Nós vamos ter que marcar mais vários episódios também, aí. Que... A gente, inclusive, um spoiler aqui. Chegamos nem metade. Um spoiler aqui, a gente está fechando uma parceria com o PMI aí, então, pessoal, nos aguarde aí. A gente vai ter várias ações esse ano junto com o PMI Minas Gerais. Isso, eu tô sabendo, é boa aí. É um parceiro forte aqui nosso, a gente é super feliz nessa relação com o PMI, reconhece o valor da instituição. Então, tem novidade vindo por aí na parceria com o PMI, então... associados do PMI aí vão ter várias vantagens aí no relacionamento conosco. Aí, turma, show de bola. Anota aí no caderninho aí, essa foi boa. Então agradeço novamente, agradeço a todos aí que estiveram conosco. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.